Boa tarde a todos. Senhores e senhoras, estamos retomando o nosso simpósio, as nossas atividades. Vamos agora seguir aqui presencialmente. Aqueles que estão... lembrando que nós temos 2 aulas simultâneas em 2 salas diferentes. São links diferentes para assistir. Tá? Então, essas aulas também vão ficar disponíveis, mas aqui é a sala 2, né? Vocês vão achar no e-mail de inscrição o link para acessar a sala 2, assim como também o programa do nosso simpósio. Então, nós vamos começar esta tarde com a palestra da doutora Heloísa Liberatori Guimael, médica infectologista, que vai apresentar o tema resistência antimicrobiana na Covid-19, uma pandemia dentro da pandemia. Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar e de debater também. Acho que é importante essa integração, até para a gente entender que as consequências das nossas atitudes na conduta e no manejo do paciente da Covid, elas vão interferir no resultado final. E essas condutas, elas dizem respeito ao manejo dentro do hospital, mas também ao manejo pré-hospitalar, né? Enquanto atendimento de urgência e atendimento ambulatorial. Acho que a gente teve... Nós estamos vivendo várias pandemias, na verdade, né? Uma das pandemias que a gente vive nesse momento é com relação a notícias, a quantidade de notícias que a gente tem por vezes que são verídicas, por vezes não verídicas, e por vezes também transitoriamente verídicas, né? Então a gente está acostumado, enquanto estudando, lendo artigos e fazendo isso há bastante tempo, a gente está acostumado a entender que, na verdade, na ciência não existe uma verdade absoluta. Então, o que é verdade hoje, amanhã a gente tem uma nova evidência, e daí tudo se modifica, e nós vamos acompanhando isso ao longo do tempo, e por isso a importância da gente se manter atualizado. Quando a gente traz toda essa dinâmica numa velocidade tão grande para toda a população, isso fica difícil de assimilar e absorver essa realidade. E daí a gente tem praticamente bordões aí, né? Então, e aí a população realmente não sabe como absorver isso muito bem. Pode passar, por favor. E nisso a gente vive um momento de cobranças externas muito importantes com relação à conduta e manejo clínico, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, por pessoas que não têm o conhecimento para isso. Inclusive nós, muitas vezes, não temos o conhecimento, porque a gente está ainda adquirindo a nossa experiência nessa pandemia. E tem, inclusive, a questão da autocobrança. Então, não havendo o que fazer em termos de conduta medicamentosa por esse paciente, eu consigo ficar parado, né? Eu consigo não fazer e só observar e só monitorar, eu consigo ter controlar essa ansiedade pessoal dentro do meu trabalho, da minha profissão? Pode passar. E aí esse é um tema complexo, ainda pouco entendido, porque a gente está vivendo ele nesse momento, né? Então, se a gente ainda conhece pouco, quando a gente fala de Covid, a gente conhece ainda menos quando a gente fala da associação entre resistência antimicrobiana e a Covid. E aí eu fui dar uma olhadinha o que se fala por aí, fiz uma pequena revisão, e a gente tem, na verdade, pouca documentação mesmo quando a gente fala da interação. A maioria são pontos de vista. Não são estudos propriamente ditos, são publicações em revistas indexadas, mas são pontos de vista, são comentários gerais, são percepções óbvias de quem vive na prática, mas sem resultados ainda muito conclusivos. Pode ir. A gente está vivendo um momento em que nunca trabalhamos tanto essas questões de precaução. Então, a gente, né, precaução para gotícula, rapidamente, até, inclusive, a atenção básica
abraçou essa ideia, algo que já devia existir antes, obviamente, mas a gente com mais afinco nesse momento. Então, gotículas, aerossóis, o que seria precaução de contato. Então, rapidamente, a gente teve que abraçar tudo aquilo que a gente já deveria fazer antes. Então, isso, em princípio, foi uma oportunidade para a gente rever as nossas práticas no dia a dia. Por outro lado, a falta de condições ou de terapêutica adequada para o manejo da Covid nos trouxe também a prescrição deliberada de medicamentos diversos. E aí a gente acaba incluindo a questão da antibiótico terapia. Falar de resistência antimicrobiana para um vírus é até curioso, interessante, né? Mas o que a gente vê na prática é isso. Muito se prescreve em termos de antibiótico, na incerteza de ter uma infecção bacteriana, na dúvida, muitas vezes, e isso é razoável a gente pensar, especialmente quando nós não temos todos os recursos para investigação, mas também a gente muitas vezes prescreve na insegurança realmente de não ter o que prescrever, o que é totalmente inadequado. Como eu disse, nós temos poucas informações consistentes. O que a gente vê em poucas publicações é que realmente é aquilo que a gente já vê na prática. Se já existe, então, pensando na dinâmica aí de atendimento de porta, a gente fala, né? Se já existe muita prescrição de antibiótico inadequada para infecções virais, então, para IVAs propriamente dita, quando a gente está falando de suspeita de Covid, ela é praticamente generalizada. Então, aqui a gente fala em números, né? Variou entre 72% a 95% de prescrição de antibióticos, é o que a gente tem, são poucas informações, mas que casam com o que a gente vê realmente na prática, que existe uma prescrição já pré-hospitalar, já nem pensando ainda em internação, que é realmente muito acima do que deveria acontecer, pensando que na população geral, com Covid, a gente espera que no máximo 8% das pessoas venham a ter uma infecção bacteriana associada. Esses 8% para a população geral, mas quando a gente fala daqueles não sobreviventes, ela é muito prevalente, né? Então, em torno de 50% dos pacientes que evoluíram a óbito relacionados à Covid, existia uma relação aí, então, com a infecção bacteriana. Como a gente estava discutindo, isso ainda é muito fresco, a gente ainda tem muito poucas informações, né? Então, pode ser que esses dados todos se modifiquem ao longo do tempo, nós estamos vivendo essa realidade agora, então isso é um processo muito dinâmico ainda. O que a gente sabe é que na síndrome respiratória aguda, nós temos 14 vezes maior risco de ter infecção bacteriana, 18 vezes maior risco de ter infecção fúngica e 3 vezes maior risco de ter infecção por outros vírus. Essas são as bactérias mais comumente isoladas. Aqui eu não estou falando de bactérias multidroga resistentes, eu estou falando de bactérias no geral, principalmente relacionadas a quadros infecciosos pulmonares na Covid-19. Com relação à resistência antimicrobiana, a gente sabe que tem um aumento da resistência, mas é difícil falar isso em números. Quando a gente vai procurar as próprias informações do Estado, eu não encontro. Né? Assim, vivemos uma epidemia nesse momento, surtos de infecção hospitalar por aí em todos os hospitais, ou em muitos hospitais do Estado ou do Brasil. Eu realmente não encontrei, pode até ser que exista, mas não encontro nada sobre isso. E, de repente, isso poderia e deveria ser um alerta para nós, né? Ou para quem lida no dia a dia na assistência, principalmente hospitalar. Então, a gente tem muito pouca, a gente tem uma evidência prática, mas a gente não tem muitas evidências numéricas. E aí o que a gente tem também na prática é a observação de bactérias multidroga resistentes, em que chama-se mais atenção os gram-negativos. Chamar atenção também para as infecções fúngicas, droga resistentes, não é exatamente esse o tema, o foco, né, da apresentação hoje, mas isso também acontece. Pode ir.
Então, eu fiz um roteirinho aqui para a gente conversar, bem simples, bem tranquilo. Imagino que o público seja diverso, né? Então, para a gente, mais do que repensar em novas medicações, repensar ou revisitar as nossas práticas do dia a dia. Acho que, neste momento, essa discussão ela tem mais esse intuito de que a gente repense, revisite as nossas práticas do dia a dia, com o objetivo de impedir ou minimizar que isso aconteça. E, uma vez acontecendo, a gente saber por onde ir, que caminho seguir. Porque, em termos de antibiótico, realmente, em novidades de antibiótico, a gente tem uma escassez muito grande. Pode ir. Antes do roteiro em si, eu vou falar bem rapidamente sobre os mecanismos de resistência antimicrobiana. Pode ir. É importante a gente saber e lembrar, na verdade saber, todo mundo sabe, mas lembrar que quando eu prescrevo um antibiótico, eu estou influenciando diretamente na nossa microbiota, ou seja, na nossa população bacteriana normal, esperada e desejável para o nosso corpo. É importante que a gente saiba que bactéria esperar para cada parte do nosso corpo, justamente para não tratar indevidamente diante de um resultado de cultura positivo em qualquer situação. Mas a primeira reflexão ela vem aí, da gente pensar da importância dessa microbiota e a relevância que tem quando eu prescrevo um antibiótico, seja ele necessário ou não, eu vou interferir na microbiota desse paciente. Pode ir. E é claro que tem infinitas outras bactérias, né? Aqui eu coloquei aquelas patogênicas que a gente vê com mais frequência, separando do que é gram positivo, gram negativo. Por que isso, né, Luísa? Mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu já sei qual antibiótico que a gente usa, tem um protocolo aqui. Mas é importante a gente saber que tipo de bactéria que eu estou tratando. Por que eu estou usando esse antibiótico? Qual que é o mecanismo de resistência mais importante aí? Então, pelo menos aqueles mais frequentes, é importante eu saber que eles têm coisas em comum, né? Por exemplo, as não fermentadoras aí, elas têm um maior risco ou uma maior prevalência de se fazerem multidroga resistentes. Então, elas têm características morfológicas semelhantes, mas também têm características na dinâmica, muitas vezes até nessa questão de mutações. Pode ir. E aí, vou chamar a atenção para essas 3 bactérias, que são bactérias que comumente a gente encontra como prevalentes aí em termos de bactérias multidroga resistentes. Pode ir. Para a gente considerar que um antibiótico funcione, ele primeiro precisa chegar no alvo dele. Então, ele precisa passar a barreira, ele precisa passar a membrana daquela bactéria. Ele precisa determinar o processo de inativação da bactéria, seja por morte ou seja por impedir a replicação dela. Ele precisa, de alguma forma, evitar ser retirado daquela bactéria através das bombas de efluxo. E ele vai evitar a sua própria inativação através das enzimas que são produzidas pelas bactérias. Tudo que eu fizer contrário a isso, na verdade, é um processo de resistência bacteriana. E nesse processo de resistência, a gente tem a capacidade intrínseca, ou seja, já é da bactéria mesmo, algumas bactérias já não funcionam, não adianta eu prescrever um antibiótico, não vai funcionar, isso é o que a gente considera a capacidade intrínseca. E aquela adquirida, que é a nossa maior preocupação nesse cenário, né? Então, a gente pode ter isso através da própria indução de mutação daquela bactéria. Então, a bactéria ela não é só selecionada. Ela existindo de uma determinada forma, induz a sua própria mutação. E as mutações que ela tem, conferindo resistência, elas também podem ser transferidas de uma bactéria para outra. Então, uma vez que eu tenho um local onde eu tenho bactérias multidroga resistentes,
eu posso ter o contato com outras bactérias não droga resistentes, mas existe a transmissão ou a transposição desses genes de resistência, conferindo então todo o perfil de resistência, e aí a gente tem uma população maior. Então, isso é bem diferente daquilo que a gente aprende como seleção natural, né? Isso é uma seleção individual em que ela vai se modificando e se adaptando ela mesma. Não depende tanto da eliminação das espécies e sobra uma, não. Ela empresta aquilo que é bom nela para combater o antibiótico, ou para não deixar o antibiótico funcionar, ela empresta, ela doa de si para outra bactéria. Pode ir. E aqui eu fiz um resumo, está bem feio, né? Porque está bem pequenininho, mas fiz um resumo explicando exatamente esses mecanismos, né? Bem sucinto também. Mas o mecanismo mais importante que a gente considera é o quarto ali, que é o enzimático, né? Então, é a produção, a bactéria, ela vai produzir a enzima e ela pode transferir essa enzima impedindo a ação do antibiótico. E daí, as beta-lactamases são as mais comuns, mas dessas beta-lactamases a gente tem, na verdade, uma série de beta-lactamases que vão configurar a resistência a classes de antibióticos, e isso a gente tem que estudar bastante, tem que ler bastante para tentar entender essa dinâmica, esse processo. Eu falo que tem que ler bastante, estudar bastante, mas isso não é papel só do médico. Isso é importante colocar. O laboratório é crucial nisso. Então, quando eu solto um resultado de antibiograma, eu preciso levar em consideração esses mecanismos de resistência, eu preciso ter uma linha de trabalho. Então, qual é o trabalho que o meu laboratório de apoio segue? Ele segue hoje o BRCast, isso está descrito no laudo, porque daí eu consigo entender qual que é a dinâmica daquele R de resistência, o que ele levou em conta. Não é só medir o halo que se forma no disco de difusão. Se ele é resistente a determinada droga, mesmo que seja sensível a outra, eu preciso colocar resistente a outra, porque nem tudo que é in vitro, na prática, se consolida em vivo. Então, essa dinâmica de estudo, ela tem que ser muito aproveitada pelo laboratório também. Sem um bom laboratório de microbiologia, a gente dificilmente consegue manejar essa questão do tratamento de infecções, em especial de bactérias multidroga resistentes. E aí, aqui fala, isso é do Ministério da Saúde, né? Mas basicamente fala isso, que o uso indiscriminado de antibiótico é igual à resistência antimicrobiana. Pode ir. Aí a gente vai para o próximo, então, para falar, já que nós falamos da questão do antibiótico, para as causas para o desenvolvimento e perpetuação de cepas multiresistentes. Eu fiz um caso criado, esse caso não é de lugar nenhum, mas é um caso criado. Alguém quer ler? Bom, então vamos lá. O paciente chega no primeiro dia de início de sintomas. E aí, assim, tentem se ver se vocês já vivenciaram algo parecido, porque essa historinha, a gente muda uma coisa ou outra nesse roteiro. Mas ela se repete muitas vezes, né? Então, pelo menos é isso que a gente vê participando das discussões mais de atenção básica, mas a gente vê isso também no comitê de mortalidade. Então, ele inicia os sintomas, no primeiro dia o que ele faz? Segue trabalhando, porque não é tão grave assim, e ele acha que vai melhorar, e porque tem medo de perder o trabalho, enfim, segue trabalhando. No segundo dia, com febre, sai mais cedo do trabalho. Nisso a gente já tem essa questão da transmissão, né, que é importante a gente colocar. Mantendo febre, ele vai por conta até a farmácia e faz o SWAB. Ele chamou de SWAB. Então, faz o pesquisa de antígeno que dá reagente.
Ele procura no mesmo dia, então, o atendimento médico. E aí a prescrição, qual é? Qual é a prescrição que a gente vê comum, assim? Comum. Não sei porquê, ainda batem nessa tecla de azitromicina geral. Mas o nosso protocolo municipal não coloca azitromicina para tratamento de COVID. Isso é importante. Nós temos um protocolo municipal que estabelece ali a importância do monitoramento e o cuidado do paciente com os sintomáticos. E somente se tiver uma suspeita de infecção bacteriana, aí sim entrar com um antibiótico, que não é monoterapia com azitromicina. Então, isso tem a ver com a nossa insegurança, talvez com a não atualização dos fatos, mas o fato é que é muito comum a gente ver a prescrição da azitromicina. E daí tem variáveis aí do que mais, né? Porque daí tem toda uma perfumaria associada aí. Vitamina de todos os tipos, zinco e todas as outras medicações que já foram ditas, discutidas e rediscutidas. Esse paciente inicia a azitromicina, ele está fazendo a monitorização dele com oxímetro, ele comprou lá na farmácia mesmo, ele mantém febre no 6º dia, que já é um sinal para a gente de alerta, né? Paciente com COVID que mantém febre persistente tende a evoluir mal, tende a evoluir com uma resposta exagerada, inflamatória, né? Então, ele mantém febre, ele passa por atendimento, saturando 96%, e aí, já está 3 dias com azitromicina, eu canso de ver isso. Troca-se a azitromicina por outro antibiótico, levofloxacino. Então, veja, essa prescrição, essa nossa, e eu falo nossa porque nossa mesmo, essa nossa incoerência, ela começa antes da internação. E isso pode ter a ver com a dúvida, eu não tenho recursos para avaliar, mas pode ter a ver com a insegurança mesmo, propriamente dita. E aí, como é um caso que eu vejo que não está indo muito bem, sinal de alerta, não tem nenhum lugar mandando fazer isso, mas eu já prescrevo dexametasona e enoxaparina. No 7º dia ele mantém, como já tinha trocado a menos de 24 horas, o antibiótico é mantida a conduta. No 8º dia mantém febre, agora com desconforto respiratório, então ele é hospitalizado. E daí quando ele é hospitalizado ele está grave, né? Ele está mais grave. E por estar mais grave, eu ainda não fiz a avaliação completa desse paciente, porque eu vou pedir exames quando faço admissão, em geral tomografia, vou pedir, né, para poder avaliar. Eu inicio antibiótico empírico. E geralmente, tem exceções, mas a gente vê muito a combinação de ceftriaxona com claritro ou azitromicina. Isso porque eu não sei o que ele já tomou lá atrás. Se eu soubesse que ele tinha tomado azitromicina com levo, talvez eu não prescreveria. A azitro, pelo menos, talvez. Mas como a gente não sabe o que foi lá para trás, é assim que vai. Tem problema entrar com antibiótico aqui? Vamos avaliar. Depois a gente vai discutir. Bom, entro com antibiótico para ele. Dexametasona. Como eu não sei o histórico desse paciente, porque ele não traz, eu considero esse o início do uso de dexametasona e todas as outras medicações. Ele piora a parte respiratória e os marcadores de inflamação. A gente encaminha para o CTI, aumenta a dose de dexametasona e depois associa alguma outra medicação que pode eventualmente contribuir com a queda, com a alteração na imunidade. Logo depois a gente vê uma melhora dos marcadores inflamatórios, mas não uma melhora clínica correspondente. Não sei se vocês têm tido essa experiência, mas a gente vê isso acontecer, às vezes você imunossuprime a pessoa, você vê que melhora a ferritina, melhora a PCR, melhora tudo, mas o paciente mesmo não melhora, né? Não acompanha muitas vezes.
a gente inseguro, sem saber como conduzir também, porque a gente não tem resultado dos exames, ou porque deram negativos, ou porque eu não tenho outra alternativa, vendo a piora do paciente, eu troco esse antibiótico, Mero e Vanco, ou Tazocin. Depois ele vai para a traqueostomia, depois piora a função renal, e aí ele vai para a hemodiálise, depois ele piora o respiratório, o choque séptico, e daí eu associo polimixina, associo fluconazol e assim por diante. Pode ir. Então, aqui eu estou falando do uso de vários antibióticos aí, né? A questão é, está certo ou errado usar antibiótico? Não tem isso, né? É só o assistente que sabe se está certo ou errado de usar. O que é importante a gente ter em conta é essa reflexão. Por que estou usando? E quando é hora de tirar? Então, se é o que a gente estava conversando também, o paciente chega grave, eu não sei se ele tem uma pneumonia associada ou não. Eu vou iniciar antibiótico? Vou, claro que sim. Eu vou iniciar antibiótico empírico para ele. Eu não vou pagar para ver. A questão é quando eu vou tirar, porque fiz a tomografia e vi só infiltrado em vidro fosco. E o hemograma dele não é sugestivo. Alguns ainda usam procalcitonina, não sei o quê, mas essa é a dinâmica que a gente tem. E aí, muitas vezes, a gente precisa de alguém de fora para falar isso para a gente. Olha, fulano, e se a gente tirasse, né? Isso aqui parece... O que você acha? Esse é o papel da CCH, nunca impor uma conduta, mas é trazer essa reflexão. Porque ela tem esse objetivo mesmo, é diminuir o risco para o paciente e diminuir o risco para o hospital. Então, introduzir ou não antibiótico, não tem certo ou errado nesse caso. Eu estou falando no caso, principalmente da área hospitalar, né, que é a maior necessidade aqui. Mas a questão é quando tirar, quando suspender esse antibiótico. Então, se eu tive evidência suficiente de que não é infecção, eu preciso suspender. É isso que vai fazer diferença lá na frente, não para o meu paciente só, mas vai fazer diferença para todos os pacientes amanhã, né? Quando a gente tem um surto dessas bactérias multidroga resistentes, e daí os nossos óbitos aumentam absurdamente com isso. Então, essa dinâmica a gente está vendo na prática. Pode ir. E aí eu não estou falando de uma pessoa só que fez uso de diversos antibióticos, e daí a gente pensa na questão da resistência. Mas eu estou falando de uma pessoa também que já tem uma condição de base ruim e que ainda usa drogas imunossupressoras em doses variáveis, né? Em doses bem variáveis. Os hospitais também mudam bastante as doses de hospital para hospital, em termos de corticoide, por exemplo. Tem hospitais bastante agressivos nesse sentido. Alguns consideram que tem boa resposta relacionado, outros mantêm os 6 miligramas lá. E não bastando isso, eu tenho vários procedimentos e dispositivos que podem aumentar o risco de infecção. Então, aqui eu tenho tudo. Eu tenho tudo para ter infecção. E neste contexto de múltiplos antibióticos, sempre na mesma linha de raciocínio, eu também tenho tudo para ter cepas multidroga resistentes. Pode ir. E para finalizar, eu tenho essa galera toda junta. Está todo mundo junto, né? Então eu coloco eles na enfermaria, em leito de coorte, ou eu coloco eles no CTI Covid, que é diferente de um CTI comum. O CTI comum, o que eu tenho? Eu tenho politrauma, eu tenho AVC, eu tenho a pneumonia, aquilo se dilui, né? A chance de você é menor. Agora, quando eu tenho todo mundo com o mesmo padrão, todo mundo imunossuprimido, todo mundo já usou antibiótico à beça, então todo mundo com a mesma condição de base, a chance também da gente ter uma transmissão intensa ali é alta. Pode ir. Então, as causas que a gente fala, né, aqui as causas para a perpetuação dessas cepas, né? Então, antes da gente falar da perpetuação, a gente fala quais são as causas para essa infecção. A gravidade da doença de base,
as condições pregressas, diabético, obeso e assim por diante, o estado de imunossupressão, muitas vezes induzido, as causas para o desenvolvimento das cepas multiresistentes, basicamente associadas às altas taxas do uso de antibiótico. Então, tenho a condição certa para ter infecção, tenho a condição certa para ter uma infecção multiresistente. Só me falta a condição certa para eu transmitir para o meu vizinho. E aí que a gente entra, então, as inadequadas práticas de precaução e higiene. Isso precisa ser visto, revisto, visto de novo. Esse é um papel da CCH muito importante, mas ela tem que estar junto, né, da assistência, tem que estar junto da administração também. A CCH sozinha não consegue fazer nada, tem que ter o apoio da administração sempre. Lembrando que a gente fala inadequadas, não é porque a pessoa necessariamente não sabe o que fazer, mas a gente está vivendo um cenário de guerra, de superlotação, sobrecarga de trabalho, de dobrar turnos e assim por diante. Então, aquilo que já era difícil, hoje, com certeza, é mais difícil. Mas ontem foi mais difícil que hoje, né? A gente teve períodos ainda piores. Então, ainda que seja muito difícil hoje, é um momento melhor para refletir do que nós vivemos uns poucos meses atrás. A ausência, outro fator que colabora muito, a ausência de investigação de vigilância em tempo oportuno. Qual é o protocolo institucional? Como que a gente... Geralmente as culturas de vigilância, ou seja, não tenho suspeita de infecção, mas colho suave, né? Essas culturas a gente tem um protocolo. Isso geralmente está muito ligado à CTI, né? Neonatal, pediátrico e adulto. Então, qual é o protocolo do hospital? O hospital tem um protocolo, se não tem, precisa ter. De cultura. A gente faz uma vez por mês. Não existe uma regra, não existe. Só que esse protocolo ele tem que ser repensado quando a gente está no cenário que a gente se encontra agora, que é um cenário de alta probabilidade de surto. Quando eu estou em alta probabilidade de surto, eu tenho que pegar essa bactéria o quanto antes, saber que ela está lá, justamente para conseguir controlar aquele caso, se for um caso índice, por exemplo, para não transmitir para os outros. Então, ter um protocolo é importante e revisar ele em situações de guerra, vamos dizer assim, é muito importante também, é fundamental. E a outra causa é a não intervenção em tempo oportuno. Por quê? Fiz a cultura, mas ninguém sabe o resultado. O laboratório não comunica a CCH, está dentro da gaveta. Como não foi um exame que eu pedi, eu não ligo, eu não vou atrás dele. Eu estou lá na UTI, trabalhando louco, trabalhando turnos e turnos e turnos. Eu vou atrás dos exames que eu pedi. Então, assim, se não houver essa comunicação, não adianta fazer. Ele não é para estar na gaveta. Toda ação tem que gerar uma reação. Então, se isolei uma bactéria diferente, opa, sinal de alerta, isso é preocupante. O que a gente tem que fazer com isso? Então, essa intervenção, ela também tem que ser... Não adianta avisar depois de um mês, né? Aí a gente já está com o surto estabelecido. Pode ir. E aí as medidas de prevenção são o contrário de tudo aquilo que eu falei, basicamente, né? A gente precisa ter investimento. Não adianta achar que, assim, cultura dá gasto. É caro. Nunca se paga o exame. O SUS não paga nada pelo exame de cultura e antibiograma. Ele sempre vai ser mais caro, vai custar mais caro para o hospital do que realmente se ganha nele. Só que isso não tem preço depois. O impacto de trabalhar direito nesse sentido é algo que não tem preço depois em termos de custo, internação dia, em termos de uso de antibiótico e em termos de vidas salvas. Então, isso é algo que não tem preço, né? Então, existe essa questão na parte laboratorial e existe também a importância de ter toda a estruturação de equipe, de saneantes, discutir qual que é o melhor custo, o melhor nem sempre é o que eu posso, então o melhor é aquele que é bom e que eu posso arcar com ele, né?
O uso correto de EPIs, para fazer o uso correto, eu tenho que ter ele à disposição. E para eu ter ele à disposição, eu também tenho, eu tenho que prever o quanto eu vou usar, né? Então, porque isso também foi um problema muito grande para todos nós. A necessidade aí da gente ter as capacitações e treinamentos frequentes, elas são importantes, e depois as auditorias também. Quando eu falo auditoria, não é vir alguém de fora para falar que você está fazendo algo errado, é a gente internamente fazer essas auditorias. Eu tenho câmera de filmagem e vou olhar se estão lavando a mão direito. O objetivo nunca é punir, o objetivo é educar, é prevenir, é sempre esse o objetivo. A outra medida é apoiar. Então, eu tenho que ter um protocolo de tratamento que fale isso para mim. Olha, se não tiver indício de infecção por A, mais B, mais C exame, tire o antibiótico. Porque é importante para o profissional se sentir seguro. São tantas as determinações que a gente tem, é protocolo da OMS, do Estado, do Ministério da Saúde, do blogueiro. São tantos protocolos que a gente tem, e aí você fala, mas tá bom, mas o blogueiro, que é médico, infectologista, falou que eu tenho que usar todas essas medicações. E aí eu não tenho onde me apoiar para fazer diferente. Então, ter um protocolo, mesmo que seja falar assim, olha, esse protocolo aqui já existe, é de outro lugar, nós estamos adotando ele. Eu não preciso construir um protocolo, eu preciso adotar um protocolo, se for o caso. Então, é importante para dar subsídio, para dar segurança para o profissional que está ali exercendo a assistência. Como eu disse, a questão da parceria da CCH e administração é fundamental, porque não adianta a gente decidir em reunião que vai usar determinado saneante. Eu já trabalhei muito, fiquei muito frustrada. Trabalhei numa CCH e era assim, a gente decidia em reunião com o administrador o que usar. Você usava por um mês, a hora que você virava as costas, estava lá outro produto. E aí, então, assim, porque a gente não conseguia estabelecer essa questão de comunicação e entendimento. Então, essa via de comunicação ela é essencial. O administrador ele precisa entender a importância de trabalhar essas questões de prevenção. O treinamento de serviço, como eu já disse, é importante. Vigiar, então, os protocolos de cultura de sintomáticos. Essa é outra coisa também. Como a gente disse, o paciente vai iniciar antibiótico logo que entrar aqui, porque ele está grave. Ele está com uma síndrome respiratória aguda grave. E o protocolo nosso manda colocar, por exemplo, o ceftriaxona e a azitromicina. É essa orientação geral, né? E é bom ter orientações gerais, porque a chance de eu errar é menor. Então, essa é a orientação geral. O que precisa obrigatoriamente preceder a introdução de um antibiótico? Hemocultura. Tem que estar, tem que colher. Isso aí é protocolo de sepse, não tem jeito de não ter dentro de um ambiente hospitalar. Você fala, Luísa, mas a positividade de hemocultura é ridícula de baixa, porque geralmente é ridícula de baixa mesmo. Então, a gente tem que investir, pensar como melhorar a questão das culturas, e baixa ou não, eu tenho que fazer, porque aquele que eu consegui identificar faz diferença para eu analisar como é a situação dele, poder suspender ou descalonar o antibiótico dele. Os protocolos de cultura de vigilância, como eu já tinha dito, e o que é muito importante também é a gente dar o feedback, porque aí não adianta, me chamaram a atenção, eu descobri que me vigiaram enquanto eu lavava a mão, e ninguém me falou por que está sendo feito isso, qual é a intenção. Então, é importante a gente falar, olha, nós tivemos um surto, estamos orientando a fazer isso com essa finalidade, e depois, quando tiver melhora ou piora dos resultados, dá esse feedback para a assistência. É muito importante que quem está na assistência esteja ciência do que está sendo feito, né? Porque isso envolve diretamente ele. Próximo. Como proceder em surtos? A primeira coisa é o que é um surto de infecção ou de infecção por bactéria multidroga resistente. Na verdade, o surto de infecção hospitalar é qualquer bactéria diferente, que tem um perfil de resistência diferente. Eu sou obrigada a notificar.
Então, não precisa ter 2, 3 casos, é um caso isolado, eu sou obrigada a notificar, isso vai para o Estado. Para além disso, eu tenho planilhas mensais ali, né? Não é só para surto, é qualquer identificação de bactéria resistente, ou algumas bactérias que têm um perfil mais suscetíveis, isso tem toda uma tabela de CCH para ser enviado, isso também tem que ser reportado. Esses dados têm que ser reportados através dessas planilhas. E é muito importante a gente fazer a revisão desses processos todos em campo. Então, eu entender, se a gente padronizou, por exemplo, por conta de dificuldade mesmo de fazer troca de capote, de avental, durante a assistência do profissional de enfermagem na UTI Covid. Então, eu padronizo que ela vai usar o mesmo e vai continuar o mesmo o tempo inteiro. Isso não é um isolamento de contato propriamente dito, né? Porque eu estou cruzando de um paciente para outro. O que eu vou fazer para minimizar isso? Eu tenho que revisitar essas práticas. Porque se eu já entendi que esse é um ambiente altamente suscetível para ter infecção por bactéria multidroga resistente, essa dinâmica ela precisa ser modificada. Pode ir. E aí as alternativas, já para encerrar, as alternativas farmacológicas, mais farmacológicas, porque as não farmacológicas a gente já abordou, são quase nada. É muito pouco o que se tem. Eu falo muito pouco o que se tem no sentido de que nós pegamos no município cepas, nós identificamos, né, recebemos a notificação de cepas resistentes a tudo. A tudo que foi testado. E aí o que fazer, né? É difícil, é muito difícil trabalhar com isso, ainda mais quando não é só em um paciente, são em vários. Às vezes a gente tem dentro do hospital vários pacientes com a mesma cepa de bactéria resistente a tudo. Resistente aos carbapenêmicos e resistente à polimixina. O que fazer nesse caso? A gente tem muito pouco a ser feito. E por isso todo aquele trabalho anterior, ele obrigatoriamente precisa existir. A gente precisa revisitar nossas práticas, isso precisa acontecer. Porque o que tem daqui para frente é muito caro. E quando não é muito caro, é muito pouco, é muito escasso. A gente tem algumas publicações que envolvem o uso de fosfomicina em dose alta. Problema, a gente não tem fosfomicina injetável no Brasil. Então, daí você teria que dar altas doses de fosfomicina por via interal, né? Geralmente o paciente está sondado por via interal, e daí eu estou com o paciente já com edema de parede, de mucosa, o paciente está em choque. Então, qual que é a absorção desse antibiótico nesse estado? Muito provavelmente ela é errática. Então, a gente tem outro problema. Existem estudos com o uso de rifampicina, que questionam aí a utilização. O acesso à rifampicina ele já é restrito por si só. Existe uma causa para isso, né? A relação que a gente tem com a tuberculose ela é muito íntima aqui no Brasil. Então, existe uma causa para isso. E a mesma coisa, então, mas ainda assim eu consegui, não sei como, eu consegui autorização para usar rifampicina em determinado paciente com fosfomicina. Não, eu não consegui, eu estou dizendo supostamente. Consegui essa liberação. Ainda que eu conseguisse isso, a gente entra no mesmo problema que a questão da absorção errática. Então, a gente tem muita coisa para falar dali para frente, né? O que fazer em termos de intervenção, quando a gente já tem esse quadro propriamente instalado, a gente tem muito pouco o que fazer em termos de medidas farmacológicas, mas não farmacológicas, tem todo esse caminho que foi abordado. Então, é importante a gente tentar rever, repensar. Esse é um trabalho obrigatoriamente junto da CCH, né? Acho que é indispensável, daí é fundamental, sempre foi fundamental, mas hoje mais do que nunca. Mas tem que ter esse entendimento também, que essa certeza, não é só o entendimento, porque o entendimento a gente já tinha, mas essa certeza que a prática que eu tenho com o meu paciente naquele momento, em termos de antibiótico, ela vai interferir no resultado de muitos, especialmente daquela população que eu estou tratando aqui na área hospitalar. É isso. Pode passar. Essas são... bom, aqui tem uma citação no artigo que suspeitamos que os medicamentos que prescrevemos... ele está falando de
Covid e infecção multidroga e bactéria multidroga resistente num ambiente de guerra mesmo, né? Então ele fala, suspeitamos que os medicamentos que prescrevemos e a água que tratamos podem realmente prejudicar em vez de ajudar. O vírus desenfreado e as bactérias mutantes devem forçar uma mudança na saúde pública tradicional. E essa mudança, ela começa no pequeno mesmo. Não adianta a gente achar que isso vem lá de cima, porque não vem. Isso ela começa no pequeno, é na gente mesmo, é no individual ou no local. Isso não vai vir de cima, não tão rápido. É só. Depois tem as referências. Essas foram as referências utilizadas. Pode ir. E aí está meu contato. Bom, doutora, fantástico, viu? A gente fica muito contente de poder contar com a colaboração da senhora no nosso simpósio. Eu acho que é uma situação que a gente vive, que a gente inclusive estava conversando anteriormente, né? As dificuldades na escolha de antibiótico, a dificuldade na hora de tirar o antibiótico, principalmente quando parar de usar antibiótico, né? E é uma situação difícil e não existe uma resposta simples, né? Talvez o bom senso, né? Seja o ponto aí mais importante, né? Nesse meio dessa pandemia, né? Muito obrigado. Viu?